Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sou Babá André de Ogum e hoje nós estaremos aqui falando então sobre o Elegum e os seus riscos e suas dificuldades, né? Bom, vamos fazer primeiro um pequeno paralelo sobre Elegum na nação e o caboclo de Umbanda. Bom, vamos lá. O Elegum na nação se dá através do Ipacó, né? E é denominado de possessão. Na Umbanda, se dá através da áurea da pessoa e é denominada irradiação, ou seja, é diferente, são palavras e verbos diferentes. A possessão é diferente da irradiação, ponto. Eu acho que isso fica bem tranquilo na nossa aula. Dentro da nação, existem duas formas de possessão. A possessão natural é quando o Elegum não possui iniciação dentro das tradições de matriz africana, e a possessão através do Ibá. Qual é o grande problema e o grande risco que nós temos durante a possessão? A possessão natural ou através do orixá vindo do seu elemento natural da natureza, é pura, descontrolada e excessiva. Ou seja, nós temos um grande problema. E é por isso que os mais antigos nos ensinavam que quando a possessão é natural, tu tem um prazo muito curto para fazer o buri e a feitura de orixá. E eu falo, meus filhos, meus babás e as de meses, de dias, era para ontem, era assim que os antigos falavam. E eu estou falando de Alorixá com Maraci Dodé, com 121 anos de idade, dama de companhia da princesa Emília de Alajá, do tamboreiro Donga de Amanjá, né, que era da princesa Emília de Alajá, da Tiaraci do Pó e de tantas outras autoridades que eu vivi e reconheci que praticavam a tradição de Oió pura ou tradicional. Quando vem através do Ibá, essa possessão, ela é reconhecida, ela é controlada e moldada ao corpo da pessoa. E essa palavra moldada é muito importante, porque a possessão, quando se dá através do Ibá, ela é moldada ao teu corpo com os defeitos e qualidades do corpo. Então, se a pessoa tem algum problema de saúde, a energia se molda àquele problema, vem até resolver o problema, vem a sanar o problema, que é diferente da natureza, daquela possessão que se dá de forma descontrolada. Se tu tem algum problema de saúde, o excesso de energia que se dá nessa possessão acaba piorando, potenciando o problema de saúde da pessoa. É por isso que existe um risco muito grande na possessão ocorrida através da natureza. Porque esta possessão pode acabar trazendo problemas gravíssimos para a pessoa. Seja por ordem de saúde, já se ela possui problemas próprios de saúde, ou até pelo excesso de energia, que pode acarretar na queima do organismo da pessoa. Então era muito comum, às vezes, a possessão ser tão forte que quando o orixá subia, e aí existe um segundo risco, que é o primeiro é quando a energia entra em excesso, e o segundo é quando essa energia volta para a natureza. Então existe um risco duplo da entrada e da saída. Então muitas pessoas vinham a óbito, né? Ou na entrada, que dava aquele brado, aquele berro, e o orixá dava 2, 3 passos e o corpo desfalecia, ou muitas vezes na saída, que o orixá ia embora e o corpo desfalecia também. Ah, mas o orixá não é verdadeiro. Não, o orixá é verdadeiro. É o corpo que não aguentou o excesso de energia, de carga energética que foi acometido. Então, o que os antigos falavam? Que quando uma pessoa sofria de uma possessão da natureza, ela tinha meses,
dias para fazer obrigação. Dias para fazer obrigação. Fazia o buri em 24 horas, 48 horas, fazia um buri de emergência, os famosos buri de emergência, e rapidamente se organizava para a obrigação. Muitas vezes a pessoa não possuía condições financeiras, porque eu sou de uma época que o negro ele não possuía condições financeiras. Quem sustentava a família era a mulher negra. Ela era cozinheira, doméstica, né, faxineira, babá, e muitas trabalhavam como acompanhantes. E eram elas que sustentavam a família. Não existia direitos trabalhistas como vale-refeição, vale-transporte e assim por diante. O que acontecia? As pessoas tinham que se unir para poder se sustentar. Eram 2, 3, 4 mulheres negras que moravam juntas, uma cuidava das crianças, enquanto as outras trabalhavam para sustentar a casa. Ou seja, num regime de urgência, elas não tinham condições de fazer obrigação. Então as pessoas se uniam para fazer a obrigação em regime de emergência daquele filho, então, que passou a ter uma possessão natural. Eu fui criado assim, isso é tradição, tá? E nós temos que deixar muito, temos que ter muito claro que é completamente diferente da Umbanda. Não existe essa preocupação na Umbanda em relação às incorporações, porque elas se dão de forma energética através da áurea. Algum caboclo mais forte consegue realizar a incorporação através do perispírito. Mas são dois tipos de irradiações diferentes, uma através da áurea e a outra através do perispírito. Já a possessão não. A energia entra no Ipacó e toma conta do corpo. É por isso que o orixá verdadeiro ele é imune ao fogo, é imune ao frio, ele é imune às temperes naturais, porque ele é a própria natureza. O orixá verdadeiro come acará, o orixá verdadeiro pega a brasa no fogo, brasa de fogo na mão, bate a malá com a mão. O orixá verdadeiro fala a verdade. Por quê? Porque ele é um representante da natureza. A questão é nós sabermos e conduzirmos essa situação, transformarmos uma, então, incorporação da natureza numa incorporação controlada através do Ibá. Desde agora, desejo a todos um axé, sabedoria e conhecimento. A única coisa que não pesa e que nós levamos para o outro lado é o conhecimento. Ogum Bakunfé Kijibô Kijibô.